tudo bem? Está começando mais um Conexão Poder. Obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. A gente está aqui hoje recebendo o deputado estadual Diego Guimarães, a Ana Cristina está com a gente aqui também. Você que está aí, aproveite. Se não segue ainda o Conexão Poder nas redes sociais, comece a seguir, ativa as notificações através do nosso canal do YouTube, dá um like e comece a divulgar o link para que esse bate-papo possa alcançar aí um número infinito de pessoas. Ana Cristina, boa tarde, o programa está sendo ao vivo à tarde, para você que vai ser gravado depois, enfim, você pode assistir no Bom Dia, no Boa Tarde, no Boa Noite, a hora que você quiser. Boa tarde também, Diego, tudo bem? Obrigado, boa tarde a você, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos acompanhando, qualquer horário que for aí que você estiver assistindo. Agradecer pela oportunidade, mais uma vez, poder estar aqui com vocês, Ana Cristina, Anderson também, é uma honra estar com vocês, sempre aberto, poder falar um pouco do nosso trabalho na Assembleia Legislativa, projetos, futuro, ouvir críticas também, e sempre à disposição. Obrigado mais uma vez. Obrigado a você. E é tão importante esses espaços, assim como você disse, que a pessoa pode, no conforto da sua casa, em qualquer momento, acessar, assistir, compartilhar e aproveitar e dizer, mande sua sugestão, suas dicas, suas críticas também, porque é assim que a gente constrói um programa muito mais interativo e democrático. Quem você quer ver aqui, né? Quem você quer ver que a aqui? gente traga aqui para dar entrevista? Que é um espaço de ideias abertas a todas as ideias. Diego, você é muito conectado, tanto assim que estava contando para a gente que até mesmo na estrada você não se desconecta. Acompanhando suas redes sociais, você tem esse compromisso de passar o tempo todo informação para sua audiência. Você é jovem, tem essa pegada digital, e essa pegada digital tem muito a ver também com algo que você defende, que é a aproximação das pessoas, porque você tem essa esteira de vereador que é lá de ponta. Sim. E deputado, você continua com essa característica de estar na ponta, corpo a corpo com a população. O digital também te ajuda nisso? Bom, eu tô até de camiseta aqui, que eu, há pouco estava no bairro, estava lá no Boa Esperança, vendo algumas necessidades do bairro, junto com a Simone, que é a presidente de bairro. Eu falo sempre assim, não sou mais jovem, né, mas na Assembleia, acho que só a Janaína tem menos idade do que eu, tem 39 anos. E muitas vezes acaba sendo rotulado, vocês ficam só na... Não, eu não fico só na internet. Eu creio que a internet é um instrumento maravilhoso de você poder se comunicar e ter esse contato pessoal com as pessoas, mesmo à distância. É pessoal, mas não é presencial, mas é pessoal, é personalíssimo, é personalizado, você poder responder. Eu gosto de eu responder minhas redes sociais. Responde mas eu também as respondo. mensagens? Às vezes que sobrecarrega, quando algum post, a equipe responde, mas os inbox sempre sou eu. Mas eu também sou do corpo a corpo, eu gosto do corpo a corpo, não são só digitais. E eu falo que o Diego, hoje a gente tem sim nas redes sociais, nós temos o corpo a corpo e a gente tem produção também. Não é só, porque existe uma leva de políticos recentes que estão nessa geração que eu me insiro, que aí eles são só redes sociais, só narrativas. As narrativas são importantes para que você se posicione sobre grandes temas nacionais ou locais. Mas muito mais do que isso, para além das narrativas, direita, esquerda, como você se posiciona, eu acredito que o resultado é mais importante. O posicionamento é importante na questão de saber o eleitor, quem são os seus representantes que pensam igual a ele, mas resultados também são projetos de leis, as comissões, onde está sendo gastas as emendas, a qualidade do gasto de uma emenda parlamentar, como está acontecendo isso dentro da Assembleia Legislativa. Então, eu me preocupo com o todo, né? E tentando atender, aí nós temos o WhatsApp, nós temos o Instagram, o YouTube, o TikTok. TikTok eu não acesso, é só a equipe que fica no TikTok, eu não dou conta de tudo. Mas esse contato é muito interessante, porque as pessoas querem isso, elas querem estar mais próximas. E para nós também é um instrumento barato, fácil, dinâmico e rápido para que você possa estar em contato com as pessoas. Hoje você fazer uma reunião com 100 pessoas pode ser, vou te falar, candidato a governador, para reunir 200 pessoas hoje é difícil. Agora, você talvez pode se comunicar, falar das suas ideias, suas propostas, um trabalho que você realizou, e você tem um vídeo com 5, 10 mil, são 5, 10 mil telespectadores que assistiram, que foram naquela reunião, entre aspas, virtual, e se comunicaram, entenderam, gostaram ou não, ou aprovaram, desaprovaram aquilo que você pensa. Então é importante, eu acho que tem que ter dentro, sem o exagero, né, sem ser jocoso, sem ser só entretenimento, não é só entretenimento, tem que ter conteúdo também. Bom, ainda nessa pegada de internet, o Diego falou de um trabalho que é fantástico da internet, que se propaga pelo planeta inteiro. Hoje, dentro do estado de Mato Grosso, há um projeto para que as cidades, para que as escolas recebam também um sinal de internet de mais qualidade do que existe? Sim, o estado de Mato Grosso tem isso, né? Eu acredito hoje que só escolas rurais talvez não tenham a fibra ótica chegando em todos os pontos. Mas, Anderson, no primeiro ano de mandato, quando eu fui em Água Boa, cidade com 30 e poucos mil habitantes,
eu me revoltei ao ver a qualidade da telefonia da cidade e da região inteira. E aí você vai se conectando com outras cidades também, você vê que é uma porcaria os serviços prestados pela Vivo, pela Claro, pela TIM. Então, a conexão de órgãos públicos tem ocorrido, o governo Mauro Mendes e o governo Otaviano Pivetta valorizaram isso, hoje é tudo centralizado numa só empresa, eu não tenho informações precisas, mas eu sei que funciona bem hoje. Você liderou uma discussão sobre isso. Aí nós tivemos a CPI da telefonia, que era justamente atender a telefonia móvel. Por que a telefonia móvel no estado de Mato Grosso é tão ruim? E a gente conseguiu alguns avanços, por exemplo, Bom Jardim, aqui em Nobres, o distrito de Bom Jardim, que tem aquele paraíso turístico que é um patrimônio do Mato Grosso e é um lugar belíssimo, né? Conseguimos ter a torre de telefonia, conseguimos em alguns distritos no interior, aqui em Santo Antônio Leverger também a gente conseguiu atendimento, avançou. Só que a gente percebe que a telefonia vai mudar, a internet vai mudar muito nos próximos anos. E as empresas de telefonia, elas não vão realizar os investimentos necessários, até porque eles não têm obrigação contratual disso junto à Anatel, porque elas sabem, nos próximos 5 anos, com a internet via satélite, que hoje é Starlink, nós falávamos um pouco sobre isso aí do Elon Musk, o sinal já está em estudo, em alguns países, acho que nos Estados Unidos já funciona direto no celular, e você vai estar conectado em qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar do seu país, na zona rural, na zona urbana. Mas é um problema, porque a conectividade hoje não é só mais lazer, não é só uma ligação, não é só um YouTube ou um Netflix. Hoje a conectividade é você resolver problema no Detran, você resolver teu problema da sua CNH, você encontrar um serviço público. A medicina hoje, ela está na telemedicina. Então, informação mesmo, você põe EAD. A gente tem cursos gratuitos aí do município de Várzea Grande por meio de EAD para a população inscrita no cadastro único, mas muitas vezes essa população não tem uma internet de qualidade para acessar, que garanta. E aí é esse desafio justamente, né, para o poder público também, que também não tem as suas estruturas montadas para que tenham aulas, por exemplo, online. Então isso também traz esse desafio, porque quando a população não consegue, o Estado tem que, na sua força, fazer essa interlocução que você liderou aí nessa CPI, justamente isso, né, trazer vozes que não conseguiam ser ouvidas. A gente conseguiu avançar. Aí esse ano está sendo implementado em 64 municípios a internet 5G, também fruto desse trabalho nosso da CPI. O ministro das Telecomunicações esteve aqui participando de uma fiscalização que nós fizemos quanto à qualidade da internet móvel em Cuiabá e Várzea Grande, fizemos medições em vários pontos da cidade, mas assim, ainda digo, é muito ruim, tem que avançar, é um serviço muito precário, ainda. é difícil, sabe? E eu acredito que a telefonia vai mudar para a internet e telefonia via satélite, porque é a tendência mundial, é menos custoso, mais abrangente, mais veloz, e a gente tira esse monopólio. Eu quero muito ver isso, né? O Brasil ainda tem esse monopólio de 2, 3 empresas, é muito ruim. Tem que abrir, quem tiver satélite, quem quiser botar antena, só que a regulação hoje não é o Estado que faz, não é o deputado que faz, nem o governador, a regulação é federal, uma concessão da União. Agora, Diego, alguns deputados vêm aqui, a gente não tem como fugir dessa pergunta, porque o atual prefeito, Abílio Brunini, foi até a Assembleia Legislativa para pedir ajuda para os deputados. Tamanhos são os problemas que ele não imaginava encontrar. Imaginava encontrar alguns problemas, mas não, como ele mesmo diz, da forma como estão hoje. O que a Assembleia fez, o que a Assembleia está fazendo, o que ela pode fazer para ajudar Cuiabá a sair da situação que ela está hoje? Bom, legal, vamos lá. Eu assumi um compromisso com Cuiabá, né? Nesse ano eu vou investir, entre todos os projetos e áreas que a gente está trabalhando, algo em torno de 5 milhões de reais das minhas emendas parlamentares em Cuiabá. Até comentei antes do ar que eu estou indo no Abílio daqui a pouco, 3 horas, 3h30 da tarde, eu vou conversar com ele, justamente para tratar do primeiro, que vai ser uma emenda para a saúde de 2,5 milhões. E aí a gente quer trabalhar a reforma do PSF lá do Jardim Leblon e também do PSF do Três Barras. E, obviamente, as obras não vão custar 2,5 milhões, ainda ficaria um custeio para investir em capacitação, melhoria em outras áreas, compra de medicamentos. E a escolha destes locais, como foi feita? Porque a precariedade foi assim, o que está mais precário, semana passada, demanda da comunidade. Três Barras, é horrível a condição que a gestão anterior deixou, até para os profissionais que estão lá dentro, né? É desmotivante, torneira quebrada, forro caindo, sem muro, o prédio está muito ruim. Então, por conta das condições, a gente sensibilizou com as duas comunidades, a gente vai empenhar a emenda para isso. E fora isso, a gente tem buscado, até na terça-feira eu devo pegar o vice-governador, dia do aniversário de Cuiabá, para dar um giro em Cuiabá. Companheiro de partido. O Otaviano Pivetta, o vice-governador, ele nos pediu para fazer um levantamento de alguns pontos que o Estado pode entrar para intervir.
nós levantamos 19 bairros e já protocolamos no estado os projetos para pavimentação asfáltica. Nós temos aí 3 praças que na terça-feira a gente vai andar Cuiabá, que eu quero mostrar primeiro para ele entender a necessidade, o quanto essas praças são importantes como equipamento público para a comunidade, não só do bairro, mas dos bairros vizinhos. Então, em todas as regiões, porque quando você diz aqui 19 bairros, é mapeado Cuiabá. Sim, todas as regiões. Verdade, eu tenho uma concentração de uma região que está mais precária. Da pavimentação asfáltica no geral. Nós temos um bairro, por exemplo, São Sebastião. São Sebastião tem mais de 40 anos, gente. Mais de 40 anos o bairro sem asfalto. Já passou a Avenida das Torres, tem só a linha do ônibus e faltam 2 quilômetros. É um bairro relativamente pequeno, 2 quilômetros de asfalto, algo em torno de 3 milhões de reais resolve a situação de São Sebastião. É dar dignidade para aquela gente. São Sebastião precede a existência do Pedra 90. Pedra 90 está todo asfaltado, São Sebastião está lá. Santa Laura, Jardim Fortaleza, ali o Manduri, o famoso Manduri, está lá sem asfalto ainda. Então, esses locais a gente levantou junto com o secretário Reginaldo, já tinha projetos dentro da prefeitura, e eu acredito muito que a gente vai conseguir ajudar o Abílio, mas muito mais do que ajudar o Abílio na sua gestão, a gente está ajudando a Cuiabá, cuidar da nossa terra, da nossa gente, essa cidade que acolhe a todos que nasceram aqui ou que vieram para cá. Então, Cuiabá merece. Tem que resgatar esse sentimento de amor por Cuiabá que está perdido. Eu vi sua preocupação até com drone por conta do chikungunya e da dengue, percorrendo aí a cidade. O que nós fizemos? Eu combinei com a secretária, falei, secretária, não aguento mais gente reclamando. Eu peguei chikungunya. Eu peguei chikungunya. Fiquei mausaço. Há muito tempo eu não era hospitalizado, tive que parar no hospital. Falei, eu vou comprar um drone e nós vamos começar a pegar os mais críticos. Prédio abandonado, construtora que não terminou. Nós pegamos um caso aqui próximo à Avenida CPA, que era um verdadeiro criador de mosquitos. Os prédios ao redor não suportam mais. Aí nós entrávamos com o drone e o fiscal já vinha junto da prefeitura. A gente coletava as fotos para ele notificar. Se você reparar, esse trabalho que o prefeito determinou a multa, a notificação de multa dos donos de terrenos baldios, muitos terrenos que eu antes passava que estava só mato, o efeito pedagógico aconteceu. O medo da multa fez com que os donos fossem lá e dessem uma limpada no terreno. Teve efeito. Eu acredito sim, só que esse trabalho de conscientização não adianta fazer depois do dano causado. Eu falei para o Abílio isso. Ano que vem vamos programar isso para antes de início da chuva. Tem que começar isso em setembro, para as pessoas limparem seus terrenos, tirar recipientes que possam acumular água antes do problema acontecer. Porque depois que choveu, o criador de mosquito já está acontecendo, né? E aí a gente está economizando com saúde pública, a gente está economizando com o absenteísmo, tanto no público quanto no privado, porque quem fica doente não consegue trabalhar, é uma perda para nós. Exatamente. Então, é um trabalho que tem que acontecer. E aí nasce muito, no direito a gente estuda ali a teoria da janela quebrada, né? Quando você não zela por algo, quando há um pequeno defeito nele, há um incentivo, há uma permissibilidade de que outros danos aconteçam na sua casa, uma parede suja. Parece que se você não limpar ela, não pintar, daqui a um dia a pessoa sente no direito de sujar, botar o pé na parede também. Quando a parede está limpinha, todo mundo olha, opa, peraí, não vou botar o pé na parede. Do terreno baldio e jardim. Terreno baldio, as pessoas sentem a vontade para jogar o lixo. Se tem um jardim, elas ficam um pouco mais intimidadas e... Exatamente. E Cuiabá precisa disso. Precisa de jardim, Cuiabá. O poder público tem que fazer a sua parte. Tem que fazer a sua parte. Não adianta a gente falar para o privado fazer e a prefeitura não dá conta de cortar grama, deixar mato crescer nos canteiros centrais. E aí sim trazer isso para dentro do privado também, para que a gente resgate esse cuidado com a cidade que nos últimos 8 anos para mim se perdeu. Bom, agora a gente fala um pouco mais de política. A gente está vivendo um ano, a gente pode considerar típico as eleições só no ano que vem. Mas parece que já serão esse ano, né? Porque as conjecturas já estão sendo feitas, se falam em um candidato A, um candidato B, um candidato C. Migração de partido, né, Anderson? Migração de partido, a Assembleia Legislativa se movimentando, com Janaína podendo ser candidato ao Senado, o governador podendo ser candidato ao Senado. Como é que é essa análise hoje do deputado Diego Guimarães com essa movimentação toda aqui no estado? Anderson, é até interessante o que você falou, né? Brasil é uma beleza, né? Todo ano ou ele é eleitoral ou é pré-eleitoral. Aí parece que nós, políticos, só falando de eleição. A imprensa também acaba sendo pautada por isso, porque ano que vem tem uma eleição. Eu sou crítico disso. Na minha opinião, o Brasil devia unificar todas as eleições, uma eleição a cada 4 anos, incluía prefeito e vice já na mesma eleição que tem de deputados, senadores, governador e presidente da República. Economizaria muito do poder público, porque tem um fundão eleitoral que consome bilhões do dinheiro público.
O mesmo santinho que vai o número dos deputados, poderia colocar mais 2 números lá de prefeito e vereador, Sim. resolveria tudo. E a gente teria o entendimento do povo que quando você vai numa cidade, quando você vai num bairro, você não está indo porque ano que vem é eleição, é porque é teu dever, é tua obrigação. Se eu vou esse ano é porque ano que vem tem eleição. Se eu vou, depois não estou, você está querendo eleger seu vereador, né? Por isso você está vindo aqui. Então é uma dificuldade. As conjecturas acontecem. Hoje nosso partido republicano está muito bem posicionado, não só no cenário local, nós temos 2 deputados estaduais, o vice-governador Taviano Pivetta é do Republicanos, inclusive estou com a camiseta do Republicanos hoje aqui, mais do que nunca. Defendo o nosso partido, é um partido de centro-direita, não tão extremo, mas é um partido que se posiciona com as pautas de direita. Nós temos expoentes nacionais como o Tarcísio, o Mourão, a Damares, o presidente hoje, o presidente da Câmara dos Deputados é do nosso partido também. E aqui nós vamos ter candidato a governador. O Pivetta é nosso pré-candidato a governo, eu tenho defendido isso, eu acredito pela qualidade, pelo preparo que ele tem, dentre os nomes que nós temos aí. Mato Grosso não pode arriscar. Tá? 1 ano, 2 anos de responsabilidade quebra o Estado, nós sabemos que é ter um Estado quebrado. Num passado recente nós vivemos isso, sem capacidade de investimento, sem investimento em educação, nossa educação evoluindo, crescendo, as contas em dia, fornecedor recebendo em dia, servidores públicos recebendo em dia, isso é importante. Então eu tenho defendido o Otaviano Pivetta por causa disso. Preparando uma chapa de deputado estadual, que a gente acredita que a gente deve eleger deputado estadual de 4 a 5 deputados estaduais, não só por ter o candidato ao governo, mas pelo que o partido significa. O Moreto e eu estamos no partido, talvez será a migração de um deputado a mais com mandato, mas a gente quer preparar essa chapa forte, já tem alguns nomes. E outros nomes também novos que já estão se posicionando e acenando a ida para o partido. Tem, e deputado federal, Sim. Nós na semana passada tivemos uma sondagem, parece, do deputado federal Juarez Costa, mas ele só pode migrar em março do ano que vem, então esse lapso aí, daqui para lá, até lá, vai ter namoro, até chegar no final ao casamento, né? E dentro da Assembleia as movimentações estão acontecendo, não adianta. Político fala de política o tempo inteiro, né? Cedo do café da manhã até a janta a gente acaba de uma forma ou outra falando de política eleitoral ou não eleitoral, né? E você tem esse posicionamento na estratégia do partido aqui em Mato Grosso, nessa composição. Sim. Tem essa força política agora, dentro do vai partido. chegar um momento aqui, quando, pensando no grupo que hoje está no poder, e a gente vê aí Jaime Campos, Fávaro, outros nomes se colocando, também que nomes não fortes, vai conseguir agregar todo mundo no mesmo grupo. E é a hora, talvez, do povo e dos líderes políticos entenderem que não tem como você agregar todos os políticos, todos os partidos dentro do mesmo barco. Tá? Para a Arca de Noé foi um casal de cada um, não tinha como levar todos os animais para dentro da Arca de Noé. Então vai ter a hora que vai ter uma cisão aqui, uma separação, separar o joio do trigo, aquilo que quer realmente uma política que não é pautada por empreguismo, por indicações políticas para secretarias, eficiência, uma política que... Isso eu admiro muito da gestão Mauro e do Pivetta. Você pergunta, Diego, você tem cargo no governo? Eu não tenho cargo no governo, nem peço. Eu me acostumei a ser na oposição, foi a política do resultado. Então, para mim, pensar em fazer política do empreguismo é muito ruim. E tem alguns líderes partidários que ainda pensam nisso. Eu te apoio se você me der uma secretaria de porteira fechada. Gente, quem está numa secretaria tem que ter preparo para aquilo ali. E a gente vê brigas para atender partido, né? A gente vê até nos municípios a briga que fica muito evidente por conta disso, né? Essa secretaria é minha, essa secretaria é sua, vamos dividir aqui os cargos e as listas. Até assim, a participação na escolha, uma conversa. Diego, o que você acha? Trocar uma ideia. Agora, colocar porque é o Diego, porque é a mulher do Diego, porque é irmão do Diego, porque apoiou o Diego. Cara... E contraria até a Constituição, né? Da invasão dos poderes. E aí uma invasão de poderes, cada um no seu quadrado, e fica muito... É dolorido e necessário. Não, e é desestimulante para quem está dentro do setor público. Você citou aí uma coisa que é interessante. Apesar de ser só no final do ano passado, a gente avalia assim, por que tem que ser uma discussão agora? Você citou Jaime, me ajuda aí, Jaime. Fávaro, Mauro Mendes, Janaína. Isso nós estamos falando uma eleição para Senado. Vamos ficar nesses 4 aqui, né, que a gente citou. São nomes Zé Medeiros, são nomes muito fortes. Sim. Nós teríamos uma disposição fortíssima. Você acha que dá para compor para alguns não desistirem da candidatura ou vai espalhar esses votos todos por esses nomes fortes? Anderson, será uma eleição de 2 votos. Então, é uma eleição que até
corre o risco de nós termos eleito pessoa que nem está nessa lista. E se nós estar mais 5, 6, talvez gente que nem é conhecida que não está nesse momento. A eleição de 2 votos é... Sim, como já aconteceu, todo né? mundo Na já história já tem política. o nome dessa lista? Não, assim? não tem. Eu acho que nenhum dos nomes tem garantia, tá? O governador Mauro, ele tem a visibilidade, ele tem o trabalho prestado, mas a garantia de eleição ninguém tem. Vai depender do trabalho dele, vai depender das propostas, das ideias, da conjuntura que ele tiver. Você acha que seria difícil uma eleição dele ao Senado? Olha, Anderson, eu não diria que vai ser difícil, eu vou dizer que não é fácil. Nenhuma eleição é fácil. Não vai ser fácil para o Mauro. Logicamente, ele está preparado, eu acho que é um grande nome, será um grande líder nacional. Eu não tenho dúvida, se ele estiver no Senado, vai ser um grande líder nacional. Acredito muito que Mato Grosso, penso que Mato Grosso deve eleger pessoa como ele ou alguém no perfil dele. Defendo a candidatura dele também, eu acho que é um dos nomes que seguramente ele estaria apoiando. Mas não vai ser fácil, não tem eleição fácil. Não existe eleição fácil. Falar que é difícil ele eleger, não. Eu acho que de todos aí ele tem uma frente perante todos por conta da visibilidade, trabalho prestado, entregas, onde você anda nesse estado, você vê entregas do governo Mauro Mendes. Agora, eleição é eleição, né? Eleição é eleição. Uhum. Então, Vai ter seu apoio ele, não? com certeza, deve ter sim. Deve ter sim, pelo reconhecimento do trabalho que ele prestou e nosso partido certamente vai caminhar junto, né? Então, acho que é um nome que merece estar lá. Merece estar lá, mas falar que vai ser fácil... A eleição tá ganha, aí é delicado. Né? Não existe isso. Bom, a gente tem visto que a Assembleia Legislativa se movimenta em torno de ajudar todos os municípios de Mato Grosso, até porque esse é o papel da Assembleia Legislativa. Hoje, na concepção sua de deputado estadual, que, como você mesmo disse, está andando no estado, qual município que estaria mais precisando de uma ajuda vinda daqui para lá? Anderson, nós vivemos num estado que tem discrepâncias econômicas, né? Você tem municípios pequenos, extremamente ricos, como, por exemplo, eu tive semana passada na região de Itapurá, Ipiranga, Itaiangá. São municípios que não têm uma densidade demográfica grande, não tem um contingente populacional grande, mas que tem uma arrecadação muito boa, mantém um IDH legal, tem como custear uma... Nós temos, do outro lado, municípios que já têm um porte um pouco maior, mas que têm, infelizmente, um bolsão de pobreza, a ausência de atrativos econômicos, oportunidade de emprego, como por exemplo Poconé, que ontem eu estava com a arrecadação. Baixa arrecadação. Né? Ontem eu estava com a vice-prefeita de Poconé falando justamente sobre isso. Hoje Poconé, dentro do IDEB, é a pior avaliação do estado de Mato Grosso. Então, listar um município só é até ruim. Eu listaria aqui Poconé, Santo Antônio, no Araguaia tem alguns municípios extremamente pequenos, como por exemplo Ribeirãozinho, que são cidades que sozinhas não conseguem se manter. E aí a importância de uma emenda parlamentar bem empregada. Com a emenda parlamentar, o deputado hoje tem uma fatia do orçamento que ele pode direcionar para custeio, inclusive, da saúde. Sim. Como há pouco também eu conversando com o prefeito de Campinápolis, eu falei, não, prefeito, vou te ajudar nessa demanda, vou mandar R$500 mil para ele para ajudar na saúde de Campinápolis, porque ele quer aumentar a gama de serviços, ele tem uma população indígena muito grande dentro de Campinápolis que acaba demandando também a cidade. Então, essa é a importância da Assembleia Legislativa e o papel da emenda parlamentar. Eu falei antes da qualidade desse gasto, né? Eu tenho me policiado muito para não gastar vultuosas quantias com eventos. É importante quando você foca ali no turismo, quando você foca ali na saúde, se numa você tem atividade um olhar, econômica. Né? Na saúde, no social você consegue atingir. Eu tenho um programa que nós fizemos piloto em Guarantã e Matupá no ano passado e foi um sucesso. Nós atendemos 600 crianças, não só com escolinha de futebol. Você atende crianças por 10 meses com assistência social, pedagoga, educador físico e com psicólogo. Então o menino participa de um projeto esportivo, é o livro na mão, bola no pé, mas ele tem todo um aparato de profissionais para cuidar do social dele e da família, para cuidar do psicológico dele e da família, porque a assistência social e a psicóloga tem que visitar todas as famílias ao longo do projeto, e nós temos uma pedagoga que dá aula de reforço na beira do campo, numa sala preparada para aquele aluno que não está indo bem dentro da sala de aula. A gente fala, se você não melhorar a aula, se você não melhorar suas notas, você vai sair do projeto, você não vai jogar bola. Mas então, esse projeto foi por um período ou ele teve continuidade? Durou um ano, o projeto, 10 meses, tá? E agora esse ano, como nós fizemos, deu certo, o projeto aí tem toda a segurança, colocamos a câmera OCR na beira do campo, os pais conseguem acompanhar o treinamento pelo aplicativo. Nós vamos ampliar para 7 municípios, nós vamos atender aproximadamente 2.100 crianças em bairros para agora, esse ano já? Para esse ano já com emenda parlamentar. Então, são alcances que você consegue ter e que tem um resultado não só no presente, mas para o futuro.
Eu estou cuidando do físico do menino, que não vai estar na rua, não vai estar realizando atividade física, eu estou cuidando do mental dele e nós estamos cuidando também da educação dele. E ajudando demais o poder público, que muitas vezes a própria Secretaria de Assistência Social não tem o recurso necessário para avançar. Então, Anderson, te respondendo, é nesse papel que a Assembleia pode ajudar muito. Hoje você faz parte de quais comissões? Bom, hoje eu estou vice-presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Eu estou como vice-presidente também, que eu presidi no ano passado, a Comissão de Indústria, Comércio e Turismo. E eu coordeno a Frente Parlamentar de Defesa do Comércio de Bens e Serviços, que nós criamos desde o primeiro ano de mandato e tem grandes resultados, como, por exemplo, o Código de Defesa do Contribuinte, uma lei inovadora nossa aqui, que nós criamos. Tem o Código de Defesa do Consumidor? Para defender o consumidor, nós criamos o Código de Defesa do Contribuinte para defender o contribuinte, o pagador de impostos, para trazer princípios, diretrizes, direitos, obrigações, prazos, nessa relação que é tão conturbada e desigual que é a relação tributária. E assim, é uma lei que tem tido uma receptividade fantástica, não só por parte do contribuinte, do comerciante, do pagador de impostos, como nós, mas especialmente por quem lida nessa matéria no direito, ali os advogados, os contadores. Sim. E nós aprovamos também no final do ano, fruto do trabalho da Frente Parlamentar, a transação tributária aqui no estado de Mato Grosso, regulamentada agora em janeiro e que já resultou para os cofres públicos algo em torno de 11 milhões de reais de recuperação de crédito para o estado. Difere um pouquinho do refis. É uma matéria nova, tem 3 a 5 anos no Brasil que se fala em transação tributária. É uma negociação, literalmente, que a PGE passa a realizar daqueles que devem para o Estado. É quase que você chegar e falar bem assim, ó, eu te devo, mas eu consigo pagar. Porque o refis, ele vem e fala, ó, estou parcelando em 60 vezes. O cara não tem como pagar, às vezes, aquela dívida em 60 vezes. Engessado, né? Assim, ponto. Agora, na transação, você fala, não, eu não consigo. No primeiro ano, eu consigo pagar X%. Segundo, ou então um agricultor, eu consigo pagar na safra. Então você vai pagar toda a safra, você vai pagar X% da sua dívida e você consegue modelar uma forma de pagamento, possibilitando ao credor, primeiro, precisa da continuidade da empresa para que não venha falência e recuperação judicial, ele passa a ter uma certidão positiva com efeito negativo, então ele consegue transacionar e sai da dívida ativa, suspende a execução fiscal. Então, são resultados como esse que hoje dentro da Assembleia, especialmente para o setor produtivo aí, os empreendedores do Estado, a gente tem feito uma defesa incansável, sem contar as leis que a gente impede. Que é o que tem de deputado com ideia mirabolante de criação de lei, que traz mais obrigação, deveres, gratuidade disso. Você tem um exemplo pra gente? Vamos lá. Ontem nós estávamos tratando uma lei que cria gratuidade em estacionamentos públicos e privados para a pessoa que for idosa. Pô, legal. Acho legal, mas quem que vai pagar essa conta? Quem tem estacionamento? Se ele atende 100 pessoas, 40 pessoas que passam por lá são idosas. E aí, quem que vai pagar? Porque ele tem que pagar o IPTU dele, tem que pagar a segurança, tem que pagar seguro daquilo ali. O poder público vai compensar, porque criar gratuidade é legal. Vou criar gratuidade aqui que quem quiser vir usar o estúdio do Conexão Poder vai poder utilizar e vocês vão ter que ceder. Quem que vai pagar esse ar-condicionado? E quem foi qual colega seu que... Eu não me recordo, mas aí eu consegui. Eu vi várias. Você quer ver outro exemplo? Análise de vetos. Outro exemplo que na época eu fiquei até com medo de eu ser mal interpretado, é a questão dos atendimentos prioritários. Direto tem deputado provocado por determinada fatia da sociedade, seja uma deficiência ou uma peculiaridade que garanta o atendimento prioritário, que vai, eu gostaria que colocasse a placa da nossa deficiência no supermercado, porque eu chego lá, por exemplo, quem é surdo, tem a surdez, né? A deficiência auditiva. Quem vê ele não sabe que tem deficiência auditiva, porque não tem uma característica fenótica dele que identifique. Então, ter o sinalzinho facilitaria e tal. Mas, gente, existem mais de 30 deficiências. Teve um dia que um deputado apresentou querendo que colocasse todos os mercados e órgãos públicos o símbolo da ostomia, dos ostomizados. São pessoas que fizeram traqueostomia, colostomia. Ele, a partir do momento que ele passou por um procedimento desse, ele é considerado pessoa com deficiência. Ok. E aí eu falei para eles, existe o símbolo, minha defesa para impedir um projeto de lei desse, existe o símbolo universal da acessibilidade, o símbolo universal da pessoa com deficiência, que engloba todas. Porque senão, daqui um dia você vai chegar no mercado, vai ter 40 plaquinhas. E se não colocar uma lá, a lei vai lá e atribui uma multa para o empreendedor. Então o cara já tem 1000 coisas, que é primeiro empreender, fazer com que seu cliente compre, esteja satisfeito, capacitar sua equipe, pagar seus impostos, manter a loja aberta, pagar fornecedor. É uma loucura empreender. Minha mãe é empreendedor, tem uma pequena loja de material de construção. Nós conseguimos segurar também. Então eu falo muito mais do que legislar para o setor,
que gera emprego, gera renda, é o maior pagador de impostos desse estado, é o maior gerador de emprego, é o comércio. A gente impede leis que possam trazer mais burocracia, mais problema para quem já vive um cenário tão difícil que é empreender no Brasil. Estava olhando rapidamente nas redes sociais, algo que me chamou a atenção foi a questão do MEI para o servidor público. Ontem nós derrubamos o veto lá do governador com relação à lei do Lúdio Cabral, tem que reconhecer. Sim, muito interessante. É muito interessante, até parabenizei ele. Agora você lembrou. Não, é coisa boa, a gente lembra. Mas vem nessa lógica que você também atua, que é essa defesa, né, do empreendedorismo, da questão de geração de impostos, da economia, da sustentabilidade das relações. E passa a valer a partir de quando essa lei do MEI? Eu acredito que ela deve ser sancionada, porque é a mesma diretora que publica, deve publicar essa semana ainda, a partir de semana que vem já está valendo. E tem mais sessão dia 9, né, com mais vetos para vocês analisarem. Nós tiramos de pauta lá, os meus eu tirei, foi que a turma não estava pedindo uma veto ontem, eu saí tirando tudo de pauta. Só para entender melhor, tentar explicar melhor que é importante essa história do MEI, é que alguns servidores públicos não podiam ter o MEI e realizar outros tipos de atividades por serem servidores públicos. Correto. Agora não, é isso? Sim, porque vamos pegar aí um técnico administrativo, ele trabalha 8 horas por dia, né, 40 horas semanais. Ele pode empreender na sua hora vaga, ele não pode empreender durante o tempo que ele está prestando serviço público, mas ele pode ali prestar um serviço de consultoria, ele pode às vezes prestar um serviço de TI, ele pode ser um cabeleireiro, e aí nessa função ele estava impedido porque não podia ter MEI, que é incompatível, tinha até alguns entendimentos do Tribunal de Contas nesse sentido. E agora não, agora está liberado para a galera empreender, gerar mais um dinheiro, caixa aí para si e para sua família, né? Falando sobre Brasil agora, Diego, a gente foi lá, falamos sobre o Estado, agora eu quero voltar ao seu Brasil, essa política que nós estamos vendo no Brasil, deputado federal Eduardo Bolsonaro tendo que ir para os Estados Unidos, presidente Bolsonaro se tornando réu junto com aquele grupo de pessoas, essa instabilidade política, que a gente pode chamar assim que o Brasil vive hoje, afeta Mato Grosso? Deixa eu perguntar para a Ana Cristina, tem batom aí? Olha, eu vou ficar calada, porque eu tenho uma ideia um pouco diferenciada, talvez, de vocês. Você tem batom ou não? Cuidado, que você pode dar um golpe de Estado com isso daí. Mas eu não estaria lá passando batom em nenhuma... Assim, a gente jamais vai defender... Eu acho muito delicado quando alguém invade algo e eu concordo. Eu acho uma agressão. Então, se eu tô com o seu carro aqui, eu vou fazer um desenho para você no seu carro. Toda agressão ela tem que ser repelida e punida. Toda agressão ela tem que ser repelida e punida. Com tanto tempo de cadeia. Exatamente. A gente fala aqui da dose. Botar ela para limpar uma estátua. Então, assim, você não discute a questão do erro da ação, mas seria jamais eu vou concordar com invadir o Congresso e depredar da pena, mas sim da consequência dessa ação, que lógico teria uma consequência, mas a gravidade disso não é equiparado à ação. Com certeza. A gente concorda que pichar prédio público, estátuas e monumentos públicos nunca vai ser o correto. Jamais é o correto. Agora, se apenar uma mulher que fez isso, envolvida talvez ali num movimento que ela acreditava que estava protestando, um ato de protesto dela, condenar 14 anos. Na verdade, infelizmente, 14, 15 anos, Brasil, nem quantos anos hoje, foram. Pelo amor de Deus, assassino nesse país não é condenado a 14 anos. Então eu falo assim, o Supremo Tribunal Federal, nesse sentido, especialmente o Alexandre de Moraes, ele pessoalizou a coisa de uma forma a prejudicar até mesmo a resolução desse problema, dessa polarização, que, a meu ver, não é bom para o Brasil. Eu sou contra a polarização pura, burra e cega. Esses extremismos que muitas vezes a gente não consegue, num diálogo, chegar a um denominador comum, porque depende do protagonista de quem fala, né? A frase é a mesma. Se a extrema-direita falou, a extrema-esquerda não aceita. Se essa mesma frase for falada pela extrema-esquerda, a extrema-direita não aceita. Falar, então, dependente do protagonismo. Ela se retroalimenta, Ana Cristina. Ela se retroalimenta. Uma precisa da outra para existir. Esses dois extremos. E aí, no momento que um ministro do Supremo Tribunal Federal, que tem um conhecimento jurídico elevado para poder estar lá, era um constitucionalista, inclusive, o Alexandre de Moraes, né? Que sabe o que é razoabilidade, sabe o que é dosimetria da pena, sabe o que é razoável para um país, ele vai lá e condena uma mulher, aí ele cria a oportunidade de que as narrativas aconteçam. Tá? Eu jamais vou concordar com depredar prédio público, mas eu tenho que falar, ninguém dá golpe com batom na mão. Mas também... Ninguém vai lá para tentar conquistar o Palácio do Planalto com 10 senhoras de 65 anos que foram condenadas. Não vai. Ok, punam eles por invasão, por um golpe, tentativa de golpe de Estado. Existe uma diversidade, né? Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. É uma diversidade de ações ali. O
cara em Sorriso matou uma família inteira, estava solto, com mandado de prisão em aberto, e estava solto. Acho que mais ou menos eu entendo o que você está querendo dizer. Alguém vai lá com um batom, picha uma estátua e está preso. Meu tio foi assassinado. Sistema, meu tio foi assassinado aqui em Cuiabá há um mês aproximadamente, ele veio a óbito. Uma pessoa ainda não foi identificada, a polícia está investigando, entrou na casa dele, ele estava dormindo, ele acordou, talvez eles entraram, eu acho, em dia de fato, ele tomou 4 facadas. Se esse sujeito foi encontrado, eu tenho convicção que ele não vai ser condenado a 14 anos de cadeia. E aí, isso é certo? Solto não. Onde é que está a balança do direito? Você entende o que eu estou querendo dizer? E aí, quando o Alexandre de Moraes faz isso, ele politiza isso, a meu ver, intencionalmente para alimentar os extremos. E aí o que o Brasil precisa, que é resolver problema, nós não estamos resolvendo. Cadê a reforma política? Eu acabei de falar aqui da necessidade de a gente unificar as eleições. Lá no Congresso Nacional, que agora vai precisar fazer o reequilíbrio das cadeiras dos estados dentro da Câmara dos Deputados, que o Mato Grosso vai ganhar uma cadeira e alguns estados iam perder, estão falando em, ao invés de fazer isso, aumentar o número de deputados federais. Nós vamos sair de 513, talvez para 514. Olha que loucura. Nós temos 513 deputados federais nesse estado que custam bilhões, aquele Congresso Nacional custa. Isso ninguém fala. Por quê? Porque estão pensando que você veste verde e amarelo e você veste... Eu defendo as pautas de direitas, eu sou direita, sempre votei dessa forma, mas eu não posso só ficar em polarização, se teve golpe ou não teve golpe. Gente, não teve, seguiu o regime democrático, não vamos fazer disso daqui uma pauta política eleitoral que vai estar viva até ano que vem. O Brasil vai continuar falando disso na eleição de... Nós vamos passar 4 anos estagnados com o Congresso, com a Câmara dos Deputados, com a imprensa do país, falando ainda do que aconteceu no 8 de janeiro. Ah, não, teve uma tentativa. Puna quem tentou, se a tentativa é punível, isso, né? puna. Agora, se não, cara, deixa o jogo acontecer, vamos pautar as pautas importantes do país, que infelizmente isso não acontece. Ou seja, respondendo a minha pergunta, interfere diretamente aqui no estado também. Com certeza, nosso estado é um estado que está muito... Eu falo que no dia que acabar a polarização, o último estado de ter polarização ainda vai ser o Mato Grosso. Polarização interfere nas relações familiares. Não, nas relações de amizade. Filho para de falar com o pai. Exatamente. É uma loucura. E aí, como você disse, como a gente está em tempo de pré-eleição constante, né, Anderson? O tempo todo pensando em eleição, fica esse clima de polarização só se avolumando. E o que vai ser o ano que vem? Sim. Se a gente continuar nessa levada, será campo de guerra? Sim. Outra história que o próprio governador cita muito, eu quero saber a sua opinião. Mudar as leis, mudar o Código Penal, deixá-lo mais rígido, na sua opinião, resolve? Olha, primeiro que a impunidade, especialmente para crimes que afetam com a vida, com a mulher, os crimes contra a mulher que se disseminaram aí no nosso estado, pelo menos. Mato Grosso, né? O estado que matando mulheres de maneira que não para, extremamente cruel. Crianças também, né? A gente vê hoje a molecada, infelizmente, sendo assediada e entrando para o mundo das drogas muito cedo. Que são crimes que afetam a sociedade de maneira muito forte, Anderson. As penas brandas para esses crimes geram essa sensação. Quando eu repito aqui que eu estou falando, 14 anos para uma mulher que estava protestando, e talvez o cara que matou meu tio a faca aqui, um homem que é de igreja, era ancião de igreja, trabalhador, estava dentro da casa dele, não estava num boteco, não estava não se envolveu numa briga em um ambiente que talvez isso até a gente entenda que aconteça com mais frequência, talvez vai ter uma pena menor. Enquanto a impunidade existir, o cara é preso 10 vezes pela polícia e é solto no dia seguinte. Mas só aumentar as penas não resolve, né? Tem que ter política de Estado de educação, de oportunidade, geração de emprego, geração de renda. E até mesmo essa política do encarceramento, a estrutura que nós temos no sistema penal, ela não atende o papel de ressocialização. Sim. Então, a questão da pena, ela tem esse aspecto, mas quando a gente olha o quanto tempo, que lugar que ela vai... Esses dias eu assisti uma série, Anderson, que a pessoa ficava, né, no Reino Unido, que eu peguei na metade da série. Eu olhei, parecia um hotel, mas era uma unidade prisional. E quando a gente olha para a unidade prisional do Brasil e quando a gente olha para Mato Grosso, são espaços que não são espaços de ressocialização. Então, é muito complexo. E qual o caminho para resolver? Só mexendo no Código Penal? Não, eu acho que mexer no Código Penal é importante. O cara é pego com 1 tonelada de cocaína hoje e daqui, talvez na audiência de custódia, liberam ele. Senão... A gente, como viu aqui recentemente, né? Dizendo que, olha, vou soltar porque ele está com 1 tonelada, mas não representa risco para a sociedade. Pronto, põe uma tornozeleira e solta o cara. Agora, ainda nessa pegada, o senador Wellington Fagundes esteve aqui e disse que
um dos caminhos seria dar mais poder ao Estado. Dar mais poder ao Estado representaria uma Assembleia Legislativa mais forte, um governo mais forte. Você acha que descentralizar um pouco e dar mais poder ao Estado é um caminho? Anderson, a gente vive num país de dimensões, é uma frase que todo mundo, continentais. O Brasil do Mato Grosso não é o mesmo Brasil culturalmente, economicamente, do Nordeste, não é o mesmo do Norte. O Sul não é o mesmo Mato Grosso, ainda que a gente tenha muitos migrantes sulistas aqui no estado de Mato Grosso. Então, quando ele trata disso, ele está falando por quê? Porque matéria penal, até para quem está acompanhando, fala, pô, deputado, então por que você não legisla sobre aumentar as leis penais? Nós não podemos, é uma matéria que constitucionalmente é competência da União. O que o senador está falando nesse sentido é a possibilidade de que os estados passem a legislar sobre processo e direito penal, para atribuir pena, procedimentos, cuidar dessa que acontece em países como os Estados Unidos. Cada estado tem sua autonomia para legislar sobre a legislação penal, inclusive aí tem um que tem pena de morte, outro não tem, por aí vai. Prisão perpétua, etc. Então, isso eu defendo. Eu acho que é interessantíssimo, traria para a nossa realidade, para um estado como o nosso, os anseios da sociedade. Majoritariamente a sociedade entende que crime de feminicídio tem que ter pena máxima. Aqui nós vamos colocar. No outro estado, talvez, o problema deles é a droga que está acabando com as famílias. Eles vão punir de maneira mais severa o criminoso, o traficante, o envolvido nas facções criminosas, e por aí vai. Então, em feminicídio nós tivemos um avanço importante pela Margarete Pusente. Seria excelente se nós pudéssemos legislar sobre isso. O que você acha que seria atacado primeiro, então? Vamos fazer uma lei hoje para melhorar a situação do Estado. Está na mão da Assembleia. O que você acha que primeiro seria feito? Bom, o maior bem o maior direito que qualquer cidadão tem é a sua vida, né? Então, falar sobre, para mim, o segundo problema hoje do estado de Mato Grosso, que deveria ter as maiores penas, é primeiro vida, qualquer, seja feminicídio, seja homicídio, latrocínio, o que for. Segundo, droga, cara. Mas tem que combater a droga. Hoje, eu ouvi ontem também uma pessoa falando, lá na nossa cidade, as meninas de 15 anos, elas acham bonita, elas querem namorar os caras da facção, porque é sinônimo de poder. Olha o que está acontecendo. Sim. As pessoas têm que ter até cuidado em fazer determinadas fotos, porque um sinal, às vezes, de uma criança que não tem nem consciência disso, então, pode ser associado como uma linguagem da droga tamanha. Enfrentar o crime organizado popularização é necessário. É bonito. Dessas facções. É bonito, ficou bonito o cara falar que é isso. Repete essa frase que você disse, para a gente fazer um corte, vai. Não, Enfrentar o crime organizado, enfrentar o mercado da droga. Mato Grosso, fortalecer seu policiamento de fronteira já ajuda bastante, mas a gente sabe que nós somos um corredor de escoamento de droga para o Brasil e para o mundo. Então, as facções se instalaram em Mato Grosso de uma forma muito forte. Não é só na sociedade, é dentro dos presídios, dentro de igreja. Outro dia pegaram um pastor aí que era líder de facção. Então, não há mais espaço que ela não alcance. Exatamente. Então, é necessário enfrentar as facções criminosas, combater o tráfico de drogas. E aí, educação, gente. Educação. Não dá do pai e da mãe aí chamar a sociedade conscientizar de que não dá do pai e da mãe educar um filho com celular só. Botando desenho para assistir, liberando um moleque de 5 anos de idade para ficar olhando TikTok, que tem um monte de besteiraiada lá. Então, ou muda isso, ou, gente, os próximos 20 anos, não sei como é que vão ser. É uma estruturação social das famílias, qualidade também na aprendizagem, modernizar essa aprendizagem, porque o jovem está ali com aquela criança, com aquela mesma metodologia, e aí ele tem a atração da facção da modernidade dos jovens. Devolver a disciplina, subordinação. Por isso que eu defendo a escola cívico-militar. Mas não é que o ensino vai ser militar. É resgatar, a educação vai continuar, a parte pedagógica continua na mão dos professores. Mas resgatar a disciplina, a ordem, o uniforme, o zelo, o respeito à autoridade do professor, que se acabou, gente. Se acabou. Então, esse resgate precisa acontecer e Mato Grosso não pode perder mais tempo. O governador tem feito bastante, acho que é interessante esse enfrentamento que ele vem fazendo, mas ainda está muito distante. Você acha que a nossa segurança pública hoje vai bem? Anderson, a nossa segurança pública, ela está tendo a consequência de tudo isso que nós estamos falando, né? Primeiro, falta efetivo. Precisamos cada vez mais investir em efetivo, não efetivo só do ostensivo, efetivo de inteligência. O crime organizado não se combate só na rua. O cidadão que está talvez lá dentro do bairro, do condomínio mais chique de Cuiabá, às vezes é o líder da facção.
E como é que encontra esse cara? Vai encontrar ele na rua? Não, você vai encontrar ele com inteligência, descobrindo de onde veio o dinheiro, para onde foi o dinheiro, aonde que ele está lavando esse dinheiro, tudo isso é importante. Então, o Estado tem investido também aí no Vigia Mais, agora o governador tem autorizado também a compra de câmeras com leitor da face, com ID-Face, não sei como é que é o nome. Reconhecimento facial, para ajudar ainda mais, especialmente para pegar foragidos. Esse é um trabalho de inteligência muito importante. Sim. A integração das polícias nunca foi tão forte como está sendo hoje no estado de Mato Grosso, mas ainda falta mão de obra. Hoje nós temos um déficit de 6 mil policiais aproximadamente no estado de Mato Grosso pela população que nós temos, considerando que nós tínhamos há 15 anos atrás. Então, é essa a preocupação que eu tenho. A segurança pública hoje no estado de Mato Grosso tem feito seu trabalho, mas poderia avançar muito mais. E o que fazer para ajudar o governador a resolver isso através da Assembleia? Bom, na Assembleia nós estamos prontos para aprovar a lei, se ele precisar, para criar mais cargos de policiais, mas depende dele, do secretário de Segurança Pública, que entendo que a gente precisa de mais policiais, mais bombeiros. Nós vamos ter incêndio daqui a um dia. Eles criaram agora o bombeiro temporário, que eu acho que vai ser um instrumento legal, porque o governador tem muito medo do chamamento de profissionais por concurso, porque hoje há uma necessidade. Amanhã ou depois, a questão da queimada, não ocorreu queimada por 3 anos, talvez fica mão de obra ociosa e tem um custo para o Estado, porque o servidor concursado, você não pode dispensar ele amanhã. Então, essa preocupação dele a gente entende, mas a segurança pública não pode esperar, assim como a saúde não pode esperar. Ele lançou agora o edital do concurso da educação também, então nós precisamos de gente também para fazer saúde, educação e especialmente segurança pública. A Assembleia está pronta sempre para auxiliar e sempre para aprovar as leis que ele mandar para a gente, porque precisa partir dele. A competência para projeto de lei dessa vertente parte dele, o orçamento a gente sempre aprovando também. O Estado está bem, tem dinheiro para isso, só falta querer fazer. Na segurança pública, então, falta o secretário mandar alguma coisa, o governador? Não, hoje falta eles decidirem aumentar o contingente policial. Tem que chamar os aprovados no concurso. Nós temos concurso em aberto, nós temos gente aprovada. Os que foram chamados fizeram já o curso de formação e foram já. Hoje tem municípios que precisam de mais gente. Pega um município do interior que tem 10 mil habitantes, 15 mil habitantes, a polícia militar está lá com 5, 10 policiais. Aí um entra de férias, aí um está no plantão, está cumprindo a sua folga do plantão. A cidade inteira sendo policiada por 3, 4 policiais, Anderson. Então, como é que aí você vai controlar todas as vicinais que tem naquele município? Como que você vai fazer até o monitoramento pelo Vigia Mais desse município? Como você vai fazer um trabalho de investigação profundo, de combate às drogas, de combate ao crime organizado? Então, precisa de gente para isso. A inteligência soma para que você não precise de tanta gente e para que você desvende crimes. Mas, para a segurança pública, o material humano nunca vai ser o Diego Guimarães, indispensável. É contra ou a favor a farda, a câmera na farda do policial? Enquanto não tivermos pessoas suficientes, porque custa caro isso, quando não tivermos policiais suficientes dentro da polícia militar, com ganho também condizente com o risco que eles correm por estar na rua. Hoje eu acredito que o policial militar, o policial civil tinha que ganhar mais. Por quê? Porque nós vemos no estado que tem um dos maiores custos de vida do Brasil. O policial, mas ele ganha 7, 8 mil reais. Beleza, ele está morando em Sorriso. Ele gasta 3,5 de aluguel para poder ter sua família. Só para ele 3 mil reais, às vezes com 2 filhos, esposa, e a esposa tem que, às vezes, mudar de cidade por causa dele, não tem condições, ou o marido viaja junto com a esposa para poder estar próximo da família, ela não consegue, às vezes, ter uma continuidade na sua profissão. Então, primeiro, temos policiais suficientes. Segundo, policiais bem pagos. Terceiro, que nós retomemos o nosso presídio, que presidiário também tenha, né, reeducando, tenha dentro da sua cela a câmera também. Nós vamos filmar os policiais que estão fazendo, vamos filmar também quem está lá dentro dos presídios para evitar que as facções tomem conta e se torne hoje os presídios um grande centro de batismo de pessoas dentro das facções, tá? Não há hoje uma inteligência, um preparo. Né? Não, hoje o cidadão, isso eu ouvi de pessoas que trabalham hoje no sistema prisional, que eles falam, o cidadão chega lá, se ele quer ter o colchão dele, se ele quer ter a escova de dente dele, se ele quer ter proteção lá dentro, você podemos oferecer para você, mas você tem que batizar. Por quê? Porque não há uma inteligência dentro dos presídios em separar o joio do trigo. Talvez o cidadão foi pego por um pequeno furto, ele tem que cumprir a sua pena, ou ele foi preso por conta de uma briga de rua, via de fato. Ele vai lá, mas ele é um trabalhador, no momento que ele errou, ele tinha carteira assinada, mas ele vai dividir cela com 10 faccionados. O que vai acontecer com ele? Ele vai sair lá como o 11º.
E a partir daquele dia, quando ele for solto dali 6 meses, 1 ano, 2 anos, ele começa a dever a sua vida, bem dizer, esses vagabundos. E os mercadinhos? Sou contra. Contra. O Estado tem que suprir tudo aquilo que o reeducando precisa lá dentro. O mercadinho também, ouvindo o setor, eu não sou especialista e não estou dentro do sistema prisional, mas eu escuto as pessoas, eu chamo pessoas que estão de dentro. Ouvindo um agente prisional e uma profissional de nível superior, eles me falaram, Diego, quem domina aquilo lá é a facção, esquece. Aquilo ali se tornou um grande centro de barganha para que as pessoas batizem-se olha o termo, né? Batismo, né? Para mim, batismo é só do Espírito Santo. Para que a pessoa se filie àquela facção. Então tem que acabar. Quem é o dono? O sujeito está lá dentro. Quem que é o dono do mercadinho? Bom, deveria, se tivesse organização, se fosse, deveria estar na mão do diretor do presídio, mas na verdade fica na mão do chefe do crime organizado lá de dentro, os caras de fora. Tem até que fala, não lembro o nome, se é o Sandro Louco, não sei o que, o cara faturava 80, 90 mil de lucro por mês dentro do mercadinho desse. Que se pega a população carcerária, 1.000 pessoas, é maior do que o comércio de algumas cidades. Pegar a cidade de Araguainha, eu acho que não vai ter uns 3 mil habitantes. Aí você imagina essas pessoas todas lá dentro comprando produto superfaturado, não, preço acima do mercado, precisando, tendo as suas necessidades, sem contar que aquilo que o Estado fornece, pelo que me disseram, eles tiram do cidadão e falam, não, se quiser você tem que comprar lá da gente. E se estruturam de tal maneira que mexer com aquilo ali causa uma insegurança imensa, né? Dificuldade também diante dos agentes prisionais com as mudanças que são propostas. Então, sou contra. Tá? Sou contra, acho que a gente ia apreciar o veto. Se depender do meu voto, eu votarei para extinguir o mercadinho dentro dos presídios. E quando isso vai acontecer? Já tem uma data? Eu acredito que deve entrar semana que vem. Dia 9. Era para ter entrado agora, não entrou, deve entrar semana que vem. Bom, o papo quando é bom vai longe. Alguma coisa que a gente não falou aqui? Não, só agradecer. Eu fui ganchando tudo aqui para tentar colocar tudo que tá na minha cabeça, mas eu agradeço muito e estamos aí avizinhando o aniversário de Cuiabá na próxima terça-feira. Eu tenho dito que eu conheço muito estado, eu vim do interior, né? Sim. Apesar de ser família cuiabana, seu pai foi prefeito? Nasci em Cuiabá, em Guarantã do Norte. Nasci em Cuiabá porque não tinha hospital lá em Guarantã na época. Então, minha família era daqui, minha mãe veio, o parto aconteceu em Cuiabá. Mas por 18 anos da minha vida eu vivia no extremo norte de Mato Grosso, né? Eu vim para cá para estudar, fiz Direito na Universidade Federal, depois tirei minhas pós, mestrado, fui professor universitário. Eu amo essa terra porque eu falo, primeiro porque eu nasci, segundo porque eu escolhi ela para ficar. E como está muito próximo ao aniversário de Cuiabá, eu tenho dito, a gente tem hoje, e andando no estado, a gente percebe um estado muito forte, que é referência nacional em produção, que é referência nacional em desenvolvimento, mas nós temos uma capital que, infelizmente, está enfraquecida. O sentimento de amor, da cuiabania por essa terra, parece que está escondido. Não vou falar nem que se perdeu, está escondido. O cuiabano hoje não sente orgulho da sua cidade. E as obras precisam ser concluídas. Precisa ser concluída, a limpeza urbana precisa acontecer, a pavimentação asfáltica precisa ser de qualidade. O que tinha de bom de pavimento asfáltico em Cuiabá, Cuiabá foi lá e cortou e virou buraco. Essa é a realidade da nossa cidade. Então eu tenho procurado mesmo de ajudar o prefeito Abílio, eu tenho dito, muita gente criticando esse mutirão de limpeza que ele chamou as pessoas, faça dentro do seu terreno, faça ali na sua rua, manter a porta da minha casa, quando nós morávamos em casa, nunca precisou a prefeitura cortar grama, meu pai nunca, eu tinha 13 anos de idade, eu e meu irmão, cada um cortava uma parte da grama, a gente dividia as tarefas. O cidadão tem que cuidar também da porta da sua casa, limpar, varrer, não deixar poeira, não deixar mato dentro do seu terreno. Então, eu acredito que a gente, o que eu desejo para o nosso Cuiabá, e aí você pediu o que eu gostaria de falar, é falar isso, o que eu desejo para o nosso Cuiabá é o resgate desse amor ao nosso Cuiabá. Que a prefeitura faça seu papel, que a Abílio consiga entregar aquilo que ele se comprometeu com a população. Sou um parceiro, quero ajudar, vou ajudar, acredito na gestão dele, e que a população passe a ter novamente esse senso de pertencimento, né? Lembra, eu me lembro quando eu vim aqui para Cuiabá, não morava ainda aqui, que era o Roberto França, o jardineiro, cara, que eram nossos canteiros, que eram as rotatórias, as praças, jardins, arborizar. Então, que o Abílio consiga, e é o desejo que eu tenho para o nosso Cuiabá nesse 306 anos aí, o 307º ano, que seja um ano de muitas conquistas para o nosso Cuiabá e para a nossa gente. Bom, então já que falamos de aniversário, leve um presente aqui. Tá lá. Do Conexão Poder. Valeu, obrigado, rapaz. Se quiser, vai lá pro gabinete, então. Aí, ó. Faz uma foto e marca a gente. Show de bola. Pra gente repostar. Vai ficar lá, tá?
Obrigadão, valeu, show de bola. Obrigada. Obrigado, Anderson. Obrigado. Obrigada, Obrigado, Diego. Ana Cristina. Sempre de portas abertas para Amém. você. Obrigadão. Obrigado a você que teve assistido a gente também no Instagram, no nosso canal do YouTube. Curta o canal, compartilhe o link e diga pra gente quem você quer que o Conexão traga aqui para bater papo com você. Mande a sua sugestão, ela é muito importante para nós. Obrigado e até o próximo Conexão Poder. Beijo, tchau.